Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu não estou aí com o auxílio do nosso grande querido camarada Tomás, mas eu espero que vocês gostem da conversa que a gente vai fazer aqui, conforme vocês já devem ter visto aí pelo título do vídeo. Eu selecionei um pequeno texto para a gente fazer algumas reflexões, para que eu faça a leitura aqui para vocês, e eu espero que vocês gostem. E se possível, deixem os likes, deixem os comentários de vocês, que é muito importante, tá bem? Bom, vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, né? Eu selecionei o fragmento de texto do Walter Benjamin, O Capitalismo como Religião, porque eu acredito que seja de fundamental importância para pensarmos o nosso século XXI, pensarmos o nosso período histórico atual, e também porque o Benjamin é um dos autores que eu boto aí no meu top 10 autores, top 10 pensadores. Eu gosto bastante dele e da produção intelectual em si que ele tem. E esse fragmento de texto, particularmente, eu ainda não conhecia. Eu fui conhecer ele há uns 3, 4 meses atrás, quando eu baixei o livro da Boitempo, O Capitalismo como Religião, que vai... O título daí desse fragmento de texto vai no título do livro. E foi quando eu baixei esse livro e fiz a leitura do livro que eu descobri este fragmento de texto. E também descobri alguns outros que não haviam sido publicados até então, eram textos inéditos, textos que eram desconhecidos do grande público, referentes ao Walter Benjamin. E aí eu descobri esse fragmento de texto e simplesmente, apesar de ser um fragmento de texto incompleto, um fragmento que tenha uma escrita um tanto truncada e não seja de fácil interpretação, diz muito sobre o nosso período. E mesmo que foi escrito lá em 1921, tá certo? Ou seja, o Benjamin escreveu esse fragmento de texto lá em 1921, foi escrito de forma incompleta, até porque ele não tinha o planejamento para publicar essa obra, e mesmo assim, mesmo sendo uma obra incompleta, uma obra que tem essa leitura truncada e uma interpretação não muito fácil, eu acredito que ela seja de fundamental importância para pensarmos o período em que a gente vive e está inserido, né? Então, sem mais delongas, vou começar a leitura aqui para vocês. Espero que vocês gostem, tá bem? E antes de mais nada, é importante salientar também que o Walter Benjamin foi um pensador aí, do século XX. Ele nasceu em 1892 e morreu em 1940. E mesmo assim, eu acredito que a produção intelectual dele diga muito sobre o século XXI, até mais até do que sobre o século XX em si, tá bem? Bom, vamos lá. O título do fragmento de texto, então, é O Capitalismo como Religião, de Walter Benjamin. O capitalismo deve ser visto como uma religião, isto é, o capitalismo está essencialmente a serviço da resolução das mesmas preocupações, aflições e inquietações a que outrora as assim chamadas religiões quiseram oferecer resposta. A demonstração da estrutura religiosa do capitalismo, que não é só uma formação condicionada pela religião, como pensou Weber, mas um fenômeno essencialmente religioso, nos levaria ainda hoje a desviar para uma polêmica generalizada e desmedida. Não temos como puxar a rede dentro da qual nos encontramos. Mais tarde, porém, teremos uma visão geral disso. Contudo, 3 traços já podem ser identificados na estrutura religiosa do capitalismo. Em primeiro lugar, o capitalismo é uma religião puramente cultural. Cultual, de culto. Talvez até a mais extremada que já existiu. Nele, todas as coisas só adquirem significado na relação imediata com o culto. Ele não possui nenhuma dogmática, nenhuma teologia. Sob esse aspecto, o utilitarismo obtém sua coloração religiosa. Ligado a essa concreção do culto está um segundo traço do capitalismo, a duração permanente do culto. O capitalismo é a celebração de um culto sem sonho e sem piedade. Para ele, não existe, entre aspas, dias normais,
fecha aspas. Não há dia que não seja festivo no terrível sentido da ostentação de toda a pompa sacral, do empenho extremo do adorador. Em terceiro lugar, esse culto é culpabilizador. O capitalismo, presumivelmente, é o primeiro caso de culto não expiatório, mas culpabilizador. Nesse aspecto, tal sistema religioso é decorrente de um movimento monstruoso. Uma monstruosa consciência de culpa que não sabe como espiar lança a mão do oculto. Não para espiar essa culpa, mas para torná-la universal, mas para martelá-la na consciência e, por fim e acima de tudo, envolver o próprio Deus nessa culpa, para que ele se interesse pela expiação. Esta, portanto, não deve ser esperada do culto em si, nem mesmo da reforma dessa religião, que deveria poder encontrar algum ponto de apoio firme dentro dela mesma, tampouco da recusa de aderir a ela. Faz parte da essência desse movimento religioso, que é o capitalismo, aguentar até o fim, até a culpabilização final e total de Deus, até que seja alcançado o estado de desespero universal, no qual ainda se deposita alguma esperança. Nisto reside o aspecto historicamente inaudito do capitalismo. A religião não é mais reforma do ser, mas seu esfacelamento. Ela é a expansão do desespero ao estado religioso universal, do qual se esperaria a salvação. A transcendência de Deus ruiu, mas ele não está morto. Ele foi incluído no destino humano. Essa passagem do planeta, entre aspas, ser humano, fecha aspas, pela casa do desespero na solidão absoluta de sua órbita, constitui o ethos definido por Nietzsche. Esse ser humano é o ser super-humano, Übermensch, entre parênteses. Fecha parênteses. O primeiro que começa a cumprir conscientemente a religião capitalista. O quarto traço dessa religião é que seu Deus precisa ser ocultado e só pode ser invocado no zênite de sua culpabilização. O culto é celebrado diante de uma divindade imatura. Toda representação dela e toda ideia sobre ela viola o mistério de sua madureza. A teoria freudiana também faz parte do império sacerdotal desse culto. Ela foi concebida em moldes totalmente capitalistas, a partir de uma analogia muito profunda, ainda a ser esclarecida, daquilo que foi reprimido. Aí, entre aspas, a representação pecaminosa, fecha aspas. É o capital que rende juros para o inferno do inconsciente. O tipo de pensamento religioso capitalista ganha expressão grandiosa na filosofia de Nietzsche. A ideia do ser super-humano transpõe o, entre aspas, salto apocalíptico não para o arrependimento, a expiação ou a penitência, mas para a intensificação aparentemente constante, porém descontínua, em sua última etapa, causando ruptura. Por conseguinte, nos termos do não dá salto, entre aspas, a intensificação e o desenvolvimento são incompatíveis. O ser super-humano é o ser humano histórico que chegou lá sem conversão, que cresceu através do céu. Essa arrebentação do céu pela humanidade intensificada, que em termos religiosos é e permanece culpabilização, aí entre parênteses também para Nietzsche, fecha parênteses, fez Nietzsche incorrer em um pré-julgamento. E, de modo semelhante, também Marx. O capitalismo impenitente se converte em socialismo com juros e juros sobre juros, que, como tais, são função da culpa. Aí, entre parênteses, ver a ambiguidade demoníaca desse conceito. Fecha parênteses. O capitalismo é uma religião puramente de culto, desprovida de dogma. No Ocidente, o capitalismo se desenvolveu como parasita do cristianismo, o que precisa ser demonstrado não só com base no calvinismo, mas também com base em todas as demais tendências cristãs ortodoxas. De tal forma que, no final das contas, sua história é essencialmente a história de seu parasita, ou seja, do capitalismo. Comparação entre as imagens dos santos de diversas religiões, de um lado, e das cédulas bancárias de diversos estados, de outro,
o espírito que se expressa nos ornamentos das células bancárias, capitalismo e direito, o caráter pagão do direito, as preocupações, uma doença do espírito própria da época capitalista, situação sem saída de cunho espiritual, entre parênteses, não material, fecha parênteses, em forma de pauperismo, vadiagem, mendicância, monaquismo. Uma condição tão sem saída é culpabilizadora. As, entre aspas, preocupações são indicativo dessa consciência de culpa provocada pela situação sem saída. Preocupações, entre aspas, surgem da angústia provocada pela situação sem saída de cunho comunitário, não de cunho individual material. Na época da Reforma, o cristianismo não favoreceu o surgimento do capitalismo, mas se transformou no capitalismo. Metodologicamente, seria preciso investigar quais foram as ligações que o dinheiro estabeleceu com o mito no decorrer da história, até ter extraído do cristianismo a quantidade suficiente de elementos míticos para constituir o seu próprio mito. Conexão entre o dogma da natureza dissolutiva do saber, entre parênteses daí, que nessa realidade ao mesmo tempo redime e mata, fecha parênteses, e o capitalismo, o balanço de sua condição de saber que redime e liquida. Contribui para o conhecimento do capitalismo enquanto religião ter presente que o paganismo original certamente foi o primeiro a não conceber a religião como interesse, entre aspas, moral, entre aspas, mais elevado, mas como interesse prático o mais imediato possível. Em outras palavras, é preciso ter presente que ele, a exemplo do capitalismo atual, tampouco tinha clareza sobre sua natureza, entre aspas, ideal, ou, entre aspas, também, transcendente. Mas considerava o indivíduo irreligioso ou de outra crença de sua comunidade como um membro inquestionável, exatamente no mesmo sentido que a burguesia atual encara seus integrantes economicamente inativos. E assim a gente termina esse fragmento de texto do Benjamin. Os pontos que eu acho mais interessantes de salientar para vocês olhem como a permanência de culto no capitalismo, mesmo que esse texto foi escrito lá em 1921, seja tão exacerbada, não é? Os símbolos da ostentação, na vasta maioria dos símbolos, né, que o capitalismo em si vai transfigurando e vai fazendo a gente criar elos sociais com esses símbolos. Isso é uma forma permanente de culto que o capitalismo nos impõe, não é? E nessa ideia de culpa dos símbolos que esse capitalismo nos impõe, tendo em vista que a gente não tem uma saída clara ou uma saída que seja justa a essa imposição, é como se a gente estivesse eternamente em dívida com a burguesia, com os empregadores. É como se a gente vivesse numa eterna dívida, né? E onde a gente não tem uma saída plausível. É simplesmente uma penitência total, assim como era na religião, né? Mas que hoje, na era de dominação do capitalismo, é cada vez mais tirada da lógica religiosa e jogada para uma lógica mais utilitária, né? E pensando nisso, até quão mal não fez tantos séculos de utilitarismo no pensamento humano, né? O quão mal isso não fez para as nossas sociedades de hoje em dia. Porque é isso, né? Agora tudo se resolve, tudo se pensa em termos utilitários, não é? Quando eu digo utilitários, é principalmente a escola utilitária da economia, tá? Não vou ir um pouco mais longe, né? Mas tudo é pensado nesse sentido. Assim como aquele Bentham, o Senior, Jay, esses caras aí pensaram, né? E aí desloca-se, por exemplo, aquela penitência, aquela sensação de culpa que a gente sempre tinha com a dominação religiosa da sociedade, tendo em vista que todos nós somos pecadores. Isso transfere-se, hoje em dia, para a lógica do utilitarismo, para a lógica da burguesia.
né? Então, por exemplo, tu tem que ter aquela visão de empreendedor de si mesmo, tu tem que ter uma visão de capital humano, tu tem que ver a sua própria vida como uma empresa privada e tu tem que estar sempre tomando decisões racionais e inteligentes, como se tu fosse um tipo de homem econômico, né? De acordo com aqueles manuais de economia. E aí, se tu não respeita esse tipo de comportamento, coisa que o ser humano literalmente não respeita, porque o ser humano não é assim, essa teoria não respeita, tá? A essência do ser humano, não respeita o que o ser humano é de fato, né? Como é que eu posso dizer? Em manifestação de trocas com a própria natureza em si, não só trocas entre seus iguais, né? O ser humano não é simplesmente um homem econômico, é um homem que fica tomando decisões racionais e que não está permeado por muito sentimentalismo, por muito drama, por cultura, né? Por toda a educação, pela família, pelo período histórico em que ele está inserido. Enfim, a gente pode citar 1001 argumentos, né? Mas, por exemplo, esse texto aqui ele traz então 3 características de como o capitalismo seria uma forma de religião, uma forma permanente de culto, né? E que seria de fato a ampliação, vamos dizer assim, dessa permanência de culto e daquilo que representava o culto na época da dominação religiosa, né? Pelo menos isso também as interpretações que eu vou fazendo, né? Até porque eu já li esse fragmento de texto há mais tempo e tal, já pensei nele com mais aptidão, né? Mas não sei também o que vocês acharam em si da leitura, o que vocês conseguem tirar de tudo isso, até porque eu falei também, a leitura é bem truncada, né? Não é tão fácil de conseguir interpretar, mas eu acredito que seja bem isso, né? Muitos dos conceitos relacionados, eu acredito, né, ao pecado, à culpa, que são muito desenvolvidos, quando eu digo muito desenvolvidos, é muito desenvolvidos mesmo pelas religiões. Eu acredito que o capitalismo tenha utilizado muito desse desenvolvimento de ideias e empregado em conceitos utilitários, né? Para fazer com que as pessoas se adequem àquele modelo utilitário, né? Se adequem àquele tipo de comportamento humano utilitário que literalmente não existe, nem nunca existiu, é simplesmente um mito de manual de economia, simplesmente um mito de um manual de economia, não passa disso, né? Qualquer historiador ou um antropólogo sério vai saber, vai refutar esse tipo de coisa. E, de fato, as pessoas não conseguem se adequar a esse tipo de comportamento, né? E esses modelos só servem para justificar ou legitimar, vamos dizer assim, que eu acho que é melhor, né? Legitimar a dominação da própria burguesia, da dominação dos próprios modos de ver a vida como utilitários, que são benéficos para a nossa burguesia, né? E são horríveis para nós, por exemplo, trabalhadores. Simples assim, né? E outra questão que eu acho que ele também traz, que é bem interessante, é o sentido de super-humano, como super-humano, aquele desenvolvido pelo Nietzsche, como Übermensch, né? Que era aquele ser humano que se colocava além do bem e do mal, né? Um ser humano completamente nihilista, sem muitos moralismos, e enfim, né? Que se coloca além do bem e do mal, literalmente um super-humano. Como esse sentido de super-humano é impregnado no capitalismo de hoje em dia? Né? Porque essa pessoa que se reveste da lógica empresarial e que se vê como um capital humano, um capital social e que tem aquela lógica meritocrática
de ver as coisas, né? E que literalmente acredita que tudo no universo está relacionado à sua própria meritocracia, né? Isso, querendo nós ou não, está muito ligado com essa conduta de super-humano desenvolvida pelo Nietzsche. Eu acho que é isso também que o Benjamin está tentando nos dizer aqui, né? O quanto o capitalismo também utiliza desse conceito que o Nietzsche desenvolve muito bem de super-humano, de se colocar além do bem e do mal, para além da moral e tudo mais, para literalmente ter uma visão completamente pitoresca, uma visão selvagem, né, de como se dá a vida cotidiana. E aí que quando uma pessoa que está revestida por essa lógica empresarial, essa lógica de capital humano, né? Essa pessoa, quando vê uma mazela, quando vê uma desgraça, né? Doença, fome, literalmente pessoas se fudendo, né? Essa pessoa não se sinta culpada. Tá? Se ela está revestida de forma potente por aquela lógica, e que a gente, nos termos marxistas, muitas vezes a gente chama por ideologia, né? Quando tu tem uma ideologia tão potente e carregada dentro de ti que aquilo não te perturbe, é se colocar além do bem e do mal, né? É ter uma conduta de super-humano, de acordo com Nietzsche. Só que nos tempos de hoje, né? Porque aquele ser humano que não se deixa tocar pelas mazelas e também não se deixa tocar pelo próprio amor que a gente sente uns pelos outros, pela nossa sensação de solidariedade, por tudo que compartilhamos entre nós, seja, sei lá, qualquer coisa criada por nós mesmos, né? Não só aquilo que a gente aprende com a nossa família, mas, enfim, tudo que a gente aprende, a nossa própria linguagem, que não é nossa, né? Não fui eu, por exemplo, que desenvolvi a linguagem pela qual estou me manifestando com vocês agora. Fui eu que inventei e pensei ela, né? Eu simplesmente me aproprio dela, né? Eu sou ensinado a me apropriar dela, mesmo que eu não tenha desenvolvido ela. Ou seja, isso demonstra como eu tenho que ser solidário por aqueles que vieram antes de mim, meus ancestrais, não só os que são meus ancestrais, mas que, de certa forma, contribuíram para a comunidade humana em si, né? Porque são infindáveis contribuições de cara, qualquer ser humaninho que já fez qualquer tipo de coisa, né? Que é impossível tu não reconhecer o amor e a solidariedade entre a comunidade humana. Saca? E aí quando, por exemplo, um ser humano desses que se reveste pela lógica empresarial, a lógica meritocrata, e vê, sei lá, coisas que contradizem essa lógica, como, por exemplo, seres humanos que não são daí ligados por essa lógica meritocrata, individual e utilitarista, né? E que mede o mundo por decisões racionais e racionais para alocar recursos, né? Quando eles se chocam com essas Mano, é chocante, né? Porque, por exemplo, se no teu modelo, na tua teoria, diz que os seres humanos se comportam de tal forma e na prática real quase nunca eles se comportam assim, né? Essas pessoas têm que estar revestidas de forma preponderante com essa lógica empresarial, né? Ou seja, se comportando e tendo literalmente a conduta de super-humano definida por Nietzsche, além do bem e da moral, além do bem e do mal, né? Para que ele não se contamine e veja a realidade social, a realidade pela qual a gente vive a nossa vida, da forma como ela se dá na realidade mesmo. Né? Acaba não se sentindo daí parte daquilo. Porque, de novo, ele não é um humano, ele é um super-humano. Ele está além do bem e do mal. Né? Então ele não está no mesmo terreno de nós meros mortais. Não. Não. Ele é uma divindade do mérito. Uma divindade do mérito, do seu próprio mérito. Né? Então, por se ver nessa lógica, ele acaba se destituindo de toda aquela humanidade que ele poderia ter ou poderia desenvolver, né? Para se adequar à lógica capitalista. Para se adequar à lógica de pensamento dominante na nossa sociedade atual.
né? E aí que, portanto, passa fortemente por conceitos utilitaristas de ver a sociedade. Passa por enxergarmos a sociedade de acordo com modelos utilitários. Principalmente aqueles desenvolvidos lá no século XIX. Tá bem? Mas enfim, já deve estar ficando longo aí, hoje eu não estou aí com a ajuda do nosso camarada Tommy. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado hoje das reflexões em si. Sei que em si é um pouco abstrato às vezes e a leitura também um pouco truncada e também sei que não tenho os melhores argumentos para apresentar para vocês, não sou um comunicador eficaz, mas eu espero que vocês consigam extrair algumas coisinhas para que contribua para vocês compreenderem mais a vida em que a gente está inserido, tá bem? Um beijo no coração de vocês, se cuidem, pessoal, continuem aí militando, mas numa militância um pouco mais calma, um pouco mais tranquila nesse momento agora que a gente está como vitoriosos, né? Até porque os bolsonaristas estão realmente malucos. Eu, inclusive, vi algumas notícias aqui no Rio Grande do Sul de partes do interior, inclusive aqui na minha cidade, Lajeado, de empresários bolsonaristas que estão fazendo listas, colocando outros empresários que são petistas ou que declararam voto e apoio ao petismo, né, ou ao Lula no segundo turno. E aí, isso é prática de quem, pessoal? Isso é prática da Alemanha nazista. Quem é que fez isso na história? Foi a Alemanha nazista que botava aquelas estrelas de Davi, né, para marcar os judeus. Fez isso tanto lá na noite dos cristais, depois tentaram voltar um pouco atrás, mas principalmente fizeram isso na Áustria, não fizeram? Lá em Praga. Uma forma de exclusão social, de demonstrar o quanto aquelas pessoas não estão dentro da lógica da sociedade alemã da época. E aí hoje é naturalizado fazer isso aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, digo, tomem cuidado aí, sigam numa militância mais calma e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Valeu!